quero falar sobre andar com Deus. Mas eu quero falar sobre andar com Deus contrapondo uma outra ideia que existe no meio evangélico. A ideia é ser usado por Deus. Então, se eu perguntar assim para você, quem quer ser usado por Deus? Com medo agora de responder? Quem quer ser usado por Deus? Todos querem ser usados por Deus, né? Todos querem ser usados por Deus. Às vezes a nossa primeira oração talvez seja essa: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, né? E todos nós queremos ser usados por Deus, mas eu quero dizer para você que anterior a ser usado por Deus está o andar com Deus. Antes de você ser usado por Deus, você primeiro vai ter que andar com Deus. Antes de Deus te dar alguma coisa, antes de Deus usar você, nessa expressão, antes de Deus fazer algo através de você, Ele vai ter que fazer algo em você. A obra de Deus, né, ela começa primeiro dentro de você. A obra de Deus começa dentro de você. Muitas vezes, quando nós estamos na igreja, e ainda mais quando a gente está frio aí, se estiver frio, você pede aí que a gente desliga algum ar. Muitas vezes, quando nós estamos na igreja, né, a nossa tendência é, a gente vem para a igreja, vem para a igreja, aceita Jesus, chega aqui, Deus me usa. E você, às vezes, não entende que antes de Deus te usar, antes de Deus fazer alguma coisa através de você, Ele vai ter que fazer em você. Antes de Deus usar você, né, usando essa expressão, antes de Deus pegar você, né, como alguém a quem Ele vai usar, Ele vai precisar trabalhar dentro de você, para que você esteja preparado para aquilo que Ele vai fazer através de você. A maioria dos evangélicos, né, funciona assim, porque eu sou desse meio, vim desse meio, e sei que é assim que funciona. Eles aceitam Jesus, vêm para a igreja. Aí vem aqui, se converte, aceitou. No outro dia, eles já querem ser usados por Deus. Não significa que Deus não vai te usar. Entenda isso. No outro dia, eles já querem ser usados por Deus. Mas eles não entendem ou não têm consciência que Deus precisa trabalhar na vida deles e transformar Ele primeiro, antes de Deus usar Ele. Porque existem certos níveis de coisas que Deus vai fazer através de você, que se você não estiver preparado, existem certos lugares, certos ambientes, certos níveis que Deus precisa te colocar, mas antes de colocar você, Ele precisa preparar o teu coração. Então, mais importante do que ser usado por Deus é andar com Deus. Todos os jovens querem ser usados. Deus me usa. Amém. Isso é bom, mas você não pode esquecer que você primeiro precisa andar com Deus. Primeiro você vai precisar ter uma caminhada com Deus, porque senão você não vai conseguir estar preparado para aquilo que Deus vai fazer através de você. E só para te adiantar, né? Na Bíblia não existe essa expressão, ser usado por Deus. Procura aí na sua Bíblia aí, e me mostra o versículo. Mas na Bíblia existe a expressão, andar com Deus. Na Bíblia, antes de Deus fazer qualquer coisa através de alguém, Ele primeiro precisa fazer alguma coisa na vida daquela pessoa. Antes de Deus enviar Isaías, né, para proclamar o evangelho do reino, antes de Deus usar o profeta Isaías, primeiro ele precisou passar um tempo no trono de Deus. Ele precisou ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele precisou ter os seus pecados perdoados, ter os seus lábios purificados, para então ele estar preparado para poder
ser usado por Deus. Existem níveis em que Deus te usa. Existem níveis em que Deus te usa. Assim como existem níveis de prosperidade. Falando nessa perspectiva. Então, assim, Deus pode usar você para pregar para uma pessoa lá na sua escola. Mesmo você aceitou a Cristo um dia, no outro dia Ele pode usar você para pregar lá. Para alguém, para uma pessoa, Ele pode usar você para fazer isso. Mas Ele não vai te colocar você diante de uma multidão no dia, da noite para o dia. Porque seu coração não vai estar preparado e vai ser pior para você. Ele não vai te fazer uma coisa grande e extraordinária antes de transformar você. Primeiro Ele precisa transformar você. Primeiro Ele precisa mudar você. Está entendendo? Então, o texto que nós lemos, né? Coloca o versículo 22. 2 vezes fala, e andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Olha só, deixa eu falar algumas coisas para você aqui, que eu anotei, para mim não ficar perdido aqui também no que eu tenho que falar. Ser usado fala do poder de Deus sobre você. Quando você é usado por Deus, é o poder de Deus agindo sobre você. O poder de Deus agindo através de você. Isso é o ser usado. E o ser usado por ser usado, até um ímpio é usado por Deus. Está entendendo? Ser usado por ser usado, até um ímpio. Quantos aqui já recebeu palavra de pessoas ímpias? E aquele ímpio falou com você e falou, pai, Deus falou comigo aqui através dessa pessoa. Quem já recebeu? Eu já recebi. Tem várias pessoas aqui que já receberam. Mas o ímpio foi usado? Sim, porque Deus usa todos. Está entendendo? Então, você não deve, por exemplo, se vangloriar de ser usado por Deus. Ah, Deus me usou para fazer isso, para fazer aquilo. Ei, não deixa a glória de Deus, que é de Deus, tomar o teu coração. Você não pode ser usado, você não pode gloriar-se de coisas que Deus fez através de você. Então, ser usado fala do poder de Deus, mas andar com Deus fala da comunhão com Deus e de ser aprovado por Ele. Então, no nosso vocabulário, né, no nosso vocabulário de crente, muitas vezes está a palavra ser usado. Mas raramente está a palavra, eu quero ser aprovado. Consulta seu coração aí, para você eu estou falando a mentira. Consulta seu coração, se o que eu estou falando aqui é mentira. Na maioria das vezes, no nosso vocabulário, a palavra ser usado está ali o tempo todo. Eu quero ser usado, Senhor, me usa, tem música, né? Usa-me, tal, vai. Nós queremos ser usado. Mas raras as vezes, e na vida de muitas pessoas nem existe essa palavra, o andar com Deus e o ser aprovado por Deus. Consulta o teu coração, para ver se o que eu estou falando aqui é mentira. Quantas vezes nós não falamos com Deus, Deus me usa, Deus me usa. Agora, quantas vezes você orou e falou, Deus, eu sou um servo aprovado por Ti? Senhor, eu quero ser aprovado. Quantas vezes você orou e falou, Deus, eu quero andar com o Senhor? Pouquíssimas vezes os cristãos, eles fazem essas orações. A época de Enoque é uma época de muita coisa errada. Mas tinha um homem que andava com Deus. Eu vou me ater a essa expressão. Vou falar da história de Enoque, você já conhece um pouco. Um homem que viveu a vida dele para agradar a Deus a tal ponto, que Deus olhou do céu e falou bem assim, imagina você chegar a esse nível. Deus olhou do céu, viu Enoque aqui e viu toda a humanidade ali. E Deus pensou na mente dele e falou assim, o mundo não é digno desse camarada, eu vou tirar ele para mim. Imagina você chegar a esse nível, nós chegamos a esse nível.
que Deus olha para você e fala: o mundo está tão perverso, tão pecaminoso, as pessoas estão tão andando errado, distante de Deus, e não importa se está na igreja, se está fora da igreja, porque lá fora a gente vê a prostituição, lá fora a gente vê os assassinatos, os roubos, na igreja a gente vê o orgulho, a ambição, a mentira, a falsidade, todo lugar existe pecado. Está entendendo? Então, imagina você chegar a este nível que Deus olha para você e fala: vou te tomar, porque o mundo não é digno de você. Está em Hebreus, capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, tem um versículo que é poderoso, que fala: homens dos quais o mundo não era digno. Imagina você chegar a esse nível, que o mundo não é digno mais de você, porque você é uma pessoa que anda tanto com Deus em santidade, em comunhão, vive uma vida de adoração a Ele, a tal ponto que o mundo não é mais digno da sua presença nele. E Enoque foi assim. Ele andou tanto na presença de Deus que o mundo deixou de ser digno. Deus pegou e tomou ele. Está entendendo? Então, o andar com Deus, ele está diretamente relacionado à sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. Você sabe que nesse ministério eu falo muito de você ser usado por Deus. Você precisa ser usado por Deus mesmo. Mas o que eu estou falando nessa noite é que antes de ser usado, você vai precisar andar com Ele. Você vai precisar ter uma comunhão com Ele. Você vai precisar ser aprovado por Ele. O que é uma coisa aprovada? Tem o Inmetro. Conhece o Inmetro? Que é aquele órgão lá. Ele pega, por exemplo, esse púlpito que foi fabricado e ele avalia o púlpito. Esse púlpito. E ele vai avaliar tudo nesse púlpito e depois, no final, ele vai dar um carimbo. Certificado, está aprovado. Ou reprovado. Tem que consertar alguma coisa para depois passar por ser aprovado. Todos nós, nesta vida, estamos sendo aprovados por Deus. Nós passamos por esta vida, e esta vida é um treinamento para o reino de Deus. Quem está comigo? Você entendeu o que eu falei? Que esta vida é um treinamento para o reino de Deus que está para vir e manifestar na sua forma completa. Tem gente que acha que essa vida é assim. Ele me deu essa vida para mim trabalhar, né, casar, ter filhos, ser feliz. Você vai fazer isso. Você vai casar, vai ter filho, vai ser feliz. Mas essa vida é um processo. É um processo, é um treinamento que Ele está fazendo com você para ver em qual posição Ele vai te colocar no reino dEle quando Ele se manifestar. Qual é o cargo que Ele pode colocar você? O carimbo que você vai receber vai ser de aprovado ou reprovado? Quando Ele olhar para você, Ele vai falar: esse cara aqui andou muito comigo, como Enoque, então eu posso colocar ele em cargos mais perto. Tem um gerente, o dono da empresa, o mais perto, exemplo, abaixo do dono tem um diretor. Vamos pensar assim, quando o dono não é diretor. Depois tem os gerentes, depois tem os demais gerentes, supervisores, encarregados, até chegar lá na parte operacional. Até chegar nos terceirizados. Onde você vai estar? Você vai estar mais distante ou mais perto? Você vai estar mais distante ou mais perto? Jesus tinha 12 discípulos, mas dos 12, quem eram os mais próximos dele? Fala para mim. Quem lembra? Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12, mas 3 era mais perto. Então, tinha determinada missão que ele ia fazer, ele não chamava os 12, ele chamava os 3, porque os 3 estavam mais perto. Ele não tinha só os 12, a Bíblia também diz que ele tinha 70, teve um momento que ele colocou os 70 para trabalhar. E também não diz só dos 70, diz de 500. Se você ler lá em Atos, você vai ver. Depois da ressurreição, ele apareceu para 500. Provavelmente foram discípulos dele.
Então você tem um número maior de pessoas lá na ponta, mas quanto mais perto você vai chegando dele, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Porque são poucas pessoas que realmente querem andar com Deus. Muitos se contentam apenas em ser usado por Ele. Receber os dons, fazer os milagres, profetizar, mas quantas pessoas querem andar com Deus? Quantas pessoas querem viver uma vida de oração, de renúncia, de sacrifício, largar as coisas que para você, ou para o mundo, ou para Deus, pode nem ser pecado, mas Ele pede você para tirar algumas coisas da sua vida. Quantas pessoas não passam a sua vida, né? Passam a sua vida tão longe de Deus. Eles se contentam em vir para a igreja. E quando tem culto ainda 3, 4 vezes na semana, eles escolhem um dia e 2 falta. É assim que funciona no meio evangélico. Se na igreja é assim, imagina a vida de oração da pessoa. Imagina a vida de busca da pessoa. Imagina a vida de comunhão de alguém. Imagina a vida de comunhão dessa pessoa, das pessoas que não têm certo tipo de compromisso. O que eu quero dizer para você é que antes de Deus usar você, Ele vai precisar verificar você para ver se você está aprovado. Sabe por quê? Deixa eu te adiantar uma coisa aqui. No dia que Ele for, no dia que Ele for fazer a inspeção, como o Imeto faz a inspeção, não vai fazer a inspeção baseado nas suas obras para te transferir para o outro lado. Ele vai fazer a inspeção baseado no seu caráter, no seu ser, naquilo que você é. Ele vai olhar as suas obras, mas antes de olhar as obras, ele vai olhar você. Ele vai verificar o teu coração para ver como que você está. Então, veja bem, dentro dessa perspectiva que eu estou falando para você aqui, né, se você observar, se você estudar a história da igreja, Deus usou muitas pessoas. Mas nós estamos caminhando para tempos em que Deus, Ele quer pessoas que andem com Ele. Toda a história da igreja, eu poderia te dar muitos nomes aqui de pessoas que foram usadas por Deus. Mas nós estamos caminhando para tempos em que não apenas pessoas serão usadas por Deus, mas pessoas andarão com Ele. Andarão com Ele, porque você vê que Enoque andou com Deus. Não apenas Enoque, você vê que Noé andou com Deus. E a Bíblia diz que os finais dos tempos serão semelhantes aos dias de Noé. Da mesma forma que iniciou, né? Tivesse um gráfico aqui, pudesse desenhar para você. Da mesma forma que iniciou, na minha mente eu tenho tudo isso. Da mesma forma que iniciou, no final também vai terminar. Não é diferente. Iniciou de uma forma, o que vai ser no final vai ser igual lá no início. O que será no final será igual lá no início, onde Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis a andar com Ele, a viver com Ele. Está entendendo? Então, o que eu quero falar para você hoje, veja bem, minha mensagem aqui hoje não é, Deus vai te usar. Hoje não. A minha mensagem aqui hoje é, você está disponível para andar com Deus? Está disponível para andar com Deus? Está disponível para andar com Ele? Eu vou te falar mais alguns detalhes dessas duas questões, do ser usado e o andar com Deus. Vou te falar. No conceito da palavra, né, no conceito da palavra ser usado, Deus não usa ninguém. No conceito da palavra. A gente usa essa expressão, Deus usou fulano, Deus me usa, a gente usa essa expressão. Isso funciona, eu entendo isso de forma genérica. Mas no conceito da palavra, Deus não usa ninguém. E eu vou te explicar por que Deus não usa ninguém. Está entendendo? Então veja bem, o diabo usa as pessoas.
O diabo usa. Deus, nesse sentido que eu estou te falando, ele não usa. Deus não usa. Entenda o que eu vou dizer aqui agora para você, veja bem. Ser usado é uma expressão que denota passividade. Normalmente as pessoas que falam assim, Deus me usa, elas são passivas, elas ficam esperando Deus usar elas. Ser usado normalmente denota passividade. Então, por exemplo, eu estou com esse microfone, se eu soltar o microfone aqui, ele cai. Porque ele é um objeto de uso. Então, eu uso ele, enquanto eu uso ele, né? Ele é um objeto passivo. Da mesma forma, a gente pode falar da garrafinha de água, do chofar. Da mesma forma, o objeto em si, né, ele não consegue fazer nada por si só. Ele é um objeto. Isso acontece no lado das trevas. O diabo, ele usa pessoas. E ele usa pessoas como objeto. E ele usa. Quando termina de usar, ele descarta. Na verdade, ele mata, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele não consegue matar, ele descarta. Mas o diabo é um ser que usa as pessoas. E ele vai usando, depois ele mata ou descarta. Deus não faz isso. Apesar de Deus querer, desejar, fazer algo através de você, mas o objetivo primário de Deus é que você aprenda a andar com Ele. Aprenda a viver uma vida de comunhão com Ele. Porque se você aprende a viver uma vida de comunhão com Deus, o ser usado será uma consequência natural da sua comunhão com Ele. Ser usado vai ser o resultado. Você não precisa se preocupar, Deus me usa. Se você está andando com Ele, Ele vai fazer através de você. Se você está andando com Ele, Ele vai fazer através de você. Está entendendo? Então, ser usado é uma expressão que denota passividade. Como eu falei do microfone, de uma cadeira, que agora você está usando a cadeira para sentar, mas a cadeira não faz nada. Agora, andar com Deus é diferente. Andar com Deus é uma expressão que denota atividade, movimento. Não é apenas alguém que está recebendo, mas é alguém que está fazendo, que está operando, que está caminhando, que está se movimentando. Normalmente as pessoas que querem ser usadas por Deus, elas cruzam os braços e esperam, Deus me usa. As pessoas que andam com Deus, elas não cruzam os braços, elas se levantam e vai. E aí, no andar com Deus, no caminhar com Deus, na comunhão com Deus, Deus está usando ela. Porque ela já está andando com Deus. Ela está vivendo uma vida de comunhão com Deus. Então ela já está se movimentando, ela já está manifestando esta presença de Deus na vida dela. Então, como ela já está caminhando, andando, manifestando essa presença de Deus, o ser usado será uma consequência natural de Deus na vida dela. Está entendendo? Agora existe uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso Deus me falou hoje, isso é muito forte. Meu Deus. Quando você é usado por Deus, Deus te dá poder. É ou não é? Deus, para você ser usado, Deus precisa te dar poder. Se Ele não te dá poder, você vai viver uma igreja sem poder, é uma igreja religiosa. Tem louvor, tem pregação, mas não tem poder nenhum. Jesus, ele falou com os fariseus, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas que andam junto. Escritura, que é palavra, e poder. Mas o poder está relacionado ao ser usado. Está entendendo? O poder está relacionado a ser usado. Quem concorda? Amém? Então, o poder está relacionado a ser usado. Então, assim, veja bem, olha o que eu estou dizendo para você. Para Jesus dar poder aos discípulos,
Lembra Jesus e os 12? Para Jesus dar poder aos discípulos, só precisou de um dia, o dia de Pentecostes. Toma, recebe. Pronto, já está com poder. Você vem no culto, só precisa vir no culto. Receber uma posição de mão, o poder já está com você. Entendeu? Porque o poder é liberado, a virtude é liberada, a unção é liberada. Então, não precisa de muito tempo, você não precisa ficar muito tempo buscando tal ao Senhor, tal no monte, tal, essas coisas. Não, você vai buscar no monte, você vai orar, sim, mas isso vai gerar outras coisas. O poder, ele é liberado assim, ó, instantaneamente. Então, para Jesus dar poder aos discípulos, né, que o poder é a capacidade que faz Deus usar você, ele precisou apenas de um dia. Está entendendo? Ele precisou apenas de um dia. Agora, para Jesus fazer os discípulos andar com ele precisou de 3 anos. E ainda, depois de 3 anos, teve o que se desviou. O que eu estou dizendo para você é que você não anda com Deus uma noite, uma semana. O seu andar com Deus é uma vida. E quanto mais você andar com Deus, mais Ele vai transferir do que Ele tem para você. E o que eu estou dizendo para você é que para você ser usado por Deus, sair daqui agora e ali no meio da rua e curar um enfermo, você vai curar, porque o poder já está aí na sua mão. Mas para Deus libertar você, porque o andar com Deus está relacionado à libertação. Para Deus libertar você dos maus que estão sobre a tua vida, os demônios que afligem a tua vida, as enfermidades que afligem a tua vida, a ignorância que aflige a tua vida, pensamento de incredulidade que aflige a tua vida, pensamento de escassez que aflige a tua vida, pensamento de pobreza que aflige a tua vida. Para Deus libertar você dessas coisas, não vai ser numa noite nem uma semana, vai precisar de muitos dias, muitos meses, muitos anos. Esse é o erro de muitas pessoas. Elas vêm para a igreja e elas acham que aceitam Jesus e já estão libertas. Não. Você aceitou a Jesus e você recebeu a salvação. Você vai precisar andar com Ele para Ele libertar você. Então, veja bem, o poder é muito simples. Muito simples. O poder acontece assim, ó, de forma instantânea. Mas o caráter depende de você andar com Deus. O forjar do teu caráter depende da sua caminhada de comunhão com Ele. O forjar do seu ser, do seu homem interior, daquilo que você é, depende do seu andar com Ele. E Enoque andou pelo menos 300 anos com Ele. Tem gente que anda uma semana e já desiste. Vem para a igreja, eu quero. Aí o diabo vai na casa dele, ele, quer saber mais de igreja não. Ele para de vir. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vai se opor ao seu andar com Deus. O diabo não quer que você ande com Deus. Ele não quer. O diabo não quer que você tenha comunhão com Deus, que você viva uma vida de oração, que você busque, que você jejue. O diabo não quer isso. Então, muitas pessoas, elas vêm, né, pela sensação, pela emoção, elas vêm, mas rapidinho elas se esfriam. Porque o andar com Deus não é tão simples assim. Andar com Deus veja bem o que eu vou dizer para você, andar com Deus, você vai ser confrontado por Ele. Você acha assim que você vai vir para andar com Jesus, né? Com todas as suas manias, todas as suas coisas erradas que você faz, você vai continuar do mesmo jeito. Tem muitas igrejas que é assim.
Vem como está e fica como está. Não há transformação, não há nada, as pessoas sobem no altar de qualquer jeito. As pessoas sobem no altar porque tem talento. Ah, tem talento. Você tem talento? Para mim não interessa se você tem talento, quero saber se você tem caráter. Se você está preparado para andar com Deus. Se você está preparado para ser confrontado. Está preparado para corrigir sua vida, seus erros. Então, veja bem, Jesus, em um dia deu poder aos discípulos, mas precisou de 3 anos para arrancar os carrapichos dele. Precisou de 3 anos para libertar ele dos demônios. Precisou de 3 anos para libertar ele das obras da carne. Precisou de 3 anos para libertar ele das vontades deles. 3 anos andando com Jesus. Eu não estou falando de alguém que está vindo na igreja. Estou falando de alguém que está andando do lado de Jesus. Imagina você andando do lado de Jesus. Porque muitas pessoas vêm na igreja. Só vir na igreja não significa que você vai ser liberto. Se seu coração não estiver aberto para isso. E se a igreja também não tiver essa unção, essa visão, as pessoas vêm para a igreja e continuam cheias de demônios. Cheias de obra da carne. Termina o culto, cada um vai beber sua cerveja, vai viver sua vida, vai assistir suas coisas erradas. Cada um vai fazer suas coisas ruins. As pessoas falam que servem a Deus, mas a vida delas estão toda errada, infiéis em tudo, infiel no trabalho, infiel nas finanças, entendeu? Um monte de infidelidade, desonra, de incredulidade, que as pessoas precisam ser libertas, inveja, orgulho. Eu estava falando com o pastor Dinho aqui, a gente fala aqui algumas vezes, eu falei para vocês, quando eu comecei a falar assim, Deus, eu quero mergulhar mais no teu amor. No início do mês, a minha oração esse mês está sendo essa, de novembro. Eu quero mergulhar no teu amor. Primeira coisa, Deus começou a arrancar o orgulho do meu coração. Mas eu estava falando com ele o seguinte, eu posso falar para você aqui, por exemplo, eu tenho uma mensagem de orgulho. Muita coisa. Porque Deus está arrancando de mim, depois vai arrancar de você. Né? Só que veja bem, não funciona se você não tiver a revelação. Sabe por quê? Eu posso falar aqui, por exemplo, sobre inveja, posso falar aqui sobre orgulho, mas você não tem a revelação, você não recebeu a revelação que você tem orgulho, que você tem inveja. Então, para você, aquela mensagem não teve valor nenhum, não teve peso nenhum. A mensagem do reino de Deus, por mais que o pregador tenha a revelação, não significa que eu tenha a revelação, você tem. Você vai precisar ter a revelação que eu também tive, para esta mensagem fazer efeito na tua vida, para essa mensagem funcionar na tua vida. Então eu posso falar aqui de orgulho e muitas coisas, mas se você não tiver a revelação, o Espírito Santo não chegar e tocar o teu coração e falar, você é orgulhosa, você é orgulhoso. Tem ambição aí no seu coração, tem inveja, tem isso, tem incredulidade. Se o Espírito Santo não falar com você, você vai continuar no mesmo lugar e achando que está bem e achando que está certo. Está entendendo? Então, veja bem. Uma das características principais das pessoas que andam com Deus é que elas não são passivas, elas estão em movimento, elas estão em atividade. Porque andar com Deus denota fazer alguma coisa. Andar com Deus denota fazer alguma coisa. Mas esse fazer alguma coisa está relacionado às disciplinas cristãs que você precisa fazer. A gente fala aqui de oração, a gente fala de jejum, a gente fala de adoração, de oração em línguas, fala de oferta, fala muitas coisas. Mas também você vai precisar abandonar muitas coisas da tua vida que atrapalham a sua comunhão com Deus. A maioria das pessoas hoje, elas estão conectadas. Conectadas, né? Aqui, ó. O Wi-Fi está ligado. Mas está conectado no mundo. Está conectado no mundo. Elas estão conectadas no Instagram. Qual é a notícia da hora? No TikTok.
Quais são os vídeos que estão passando, né? Engraçados, vídeos de... Eu quero rir um pouquinho. Ei, você quer rir? Vem, você vai rir. Mas não lá no mundo, você vai rir aqui na igreja. Porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. E uma das coisas que é alegria no Espírito Santo. Tem que rir. Entendeu? Agora, lá no mundo, as pessoas querem rir lá dos vídeos lá que passa, dos vídeos engraçados, dessas coisas. Elas ficam lá, passando a vida lá, né? E fica... É assim, né? O dedinho é assim. Vai subindo. Vai subindo, só vai passando. Ou de lado assim. Não sei. Depende da rede social que você está. Quando você se libertar disso aí, você vai voltar aqui e vai falar para mim. Quando você se libertar disso aí e entrar no seu quarto de oração. E subir o monte, começar a orar e jejuar. No lugar de você ficar 3 dias assistindo filme, você ficar 3 dias sem comer e orando. No lugar de você ficar 3 dias na praia, nada contra você ir na praia, mas você ficar 3 dias de jejum, orando e buscando ao Senhor. Está entendendo? Então, o andar com Deus significa que você vai estar em movimento. Por exemplo, ser usado está relacionado aos dons, está relacionado aos ministérios. Então Deus te dá os dons, toma. Deus te dá os ministérios, você vai ser usado. Mas o andar com Deus não está relacionado aos dons e os ministérios. O andar com Deus está relacionado, eu coloquei aqui 2 coisas principais. A ser filho e está relacionado a ser imagem e semelhança de Deus. A gente vive nessa época, né, apostólico, profético, todo mundo quer ser usado, quer os dons, mas antes de Deus te dar os dons, antes de Ele fazer tudo isso, Ele vai precisar formar a imagem dEle em você. Ele vai precisar te dar a consciência que você é filho dEle. Você é filho, tem um versículo da Bíblia que ele é poderoso, ele fala assim, agora somos filhos de Deus. João, ele fala, acho que é João. Mas, ele faz a vírgula, né? Agora somos filhos de Deus, vírgula, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Você sabe o que você vai ser? Mas agora, o que impera na nossa vida, o que domina e governa a nossa vida, que nós somos filhos de Deus e fomos formados para ter a imagem e semelhança de Deus. Ei, se você estiver preocupado com a imagem de Deus na tua vida, com ser filho de Deus, os dons não vão corromper o teu coração. O dinheiro, a fama não vai corromper o teu coração. Porque hoje, existem muitas coisas que corrompem o coração do homem. Por exemplo, o dinheiro. Se você começar a fazer sucesso muito rápido, muito rápido, muito rápido, e hoje você ganha 2.000, amanhã você ganha 10, depois você ganha 100, rapidinho você se corrompe. Se você não tiver a imagem e o caráter de Cristo na tua vida. Rapidinho você se corrompe. Porque o mundo ele tem um poder elevadíssimo de corromper o caráter das pessoas. Eu estou falando, o mundo tem um poder elevadíssimo de corromper o caráter das pessoas, independente se elas estão lá no mundo ou estão no altar. Você não vê por aí? Muitos escândalos que acontecem de pastores tal, envolvidos em isso, aquilo outro. Você não vê por aí? Envolvido em dinheiro, envolvido em prostituição, adultério. O mundo tem um poder grandíssimo, porque a palavra, o próprio João fala, né? O mundo jaz no maligno. Então o diabo, ele domina sobre o mundo. Você acha que não, mas ele domina. Existe um império aí fora. Um império das trevas. Porque a Bíblia diz que nós somos tirados do império das trevas. Então o mundo domina aí fora, o mundo domina as pessoas. E se você não guardar o teu coração, independente se você está na igreja ou não, o mundo domina você também. Você não vê a quantidade de pessoas aí que entram em escândalos, pastores, líderes de igreja,
entre escândalo por causa de adultério, traiu uma mulher, estava na igreja pregando, mas já estava com a mulher, outra mulher, amante, já tinha 10 anos. Estava buscando, estava na igreja pregando e tal, mas estava roubando dinheiro. Estava isso, aquilo, envolvido um monte de tramóia, um monte de coisa errada. Sabe o que falta hoje no mundo? Temor de Deus. Quando você perde o temor, você comete todo tipo de pecado sem nenhum medo. Nem medo de Deus, nem medo das consequências. Então, o andar com Deus, ele tem como objetivo fazer com que a imagem de Deus seja formada em você. Com que a semelhança de Deus seja formada em você. E nós, por exemplo, estamos neste corpo físico, mas temos um corpo espiritual. O nosso corpo espiritual está nas regiões celestiais assentada com Cristo. Efésios 2:6. Nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito, ele está nas regiões celestiais assentado com Cristo. E de lá ele está recebendo tudo aquilo que é de Cristo, ele recebe para transferir para o nosso corpo físico aqui, para transferir para a nossa alma aqui. Tudo que ele recebe, o nosso espírito, que está conectado diretamente com Deus, porque o nosso espírito foi ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou o nosso espírito. Todos aqueles que aceitaram a Cristo tiveram o seu espírito ressuscitado. Então agora o seu espírito está conectado com Deus nas regiões celestiais. E o objetivo disso é trazer o caráter de Deus para você não se corromper. Trazer a identidade dele para a sua vida. Trazer a imagem e semelhança dele para que você possa andar com ele nesta terra sem se perder. Sem se corromper, sem vacilar. Está entendendo? Por que Deus, eu falei para você, por que Deus quer que você ande com Ele? Porque Ele precisa tirar muita coisa de você. E Ele não vai conseguir tirar se você não estiver do lado dEle. Se você não andar do lado dEle, Ele não vai conseguir arrancar essas coisas de você. Ele não vai conseguir te purificar, te limpar. Ele não vai conseguir trazer uma completa libertação para a sua vida. Porque eu disse para você antes que para dar poder aos discípulos, Jesus precisou apenas de um dia, o dia de Pentecostes. Toma, recebe. Mas para Jesus colocar a imagem e o propósito do reino dentro dos discípulos, do coração dos discípulos, colocar o propósito dele no coração dos discípulos, ele precisou de 3 anos, discipulando, andando, libertando, expulsando os demônios, ensinando a orar, ensinando a buscar, ensinando isso, ensinando aquilo, ensinando sobre a lei, sobre os profetas, trazendo a revelação do reino para eles. E aí aquele processo de ser ensinado, recebendo essa transferência diretamente de Jesus. Então a cada dia algo era arrancado deles e algo de Deus vinha para eles. A cada dia algo era tirado deles, porque Deus não pode colocar nada em você se antes ele primeiro não tirar o que está dentro de você. Primeiro ele precisa limpar, ele precisa transformar, ele precisa arrancar as coisas ruins para depois ele transferir as coisas boas dele. Primeiro ele precisa fazer uma varredura. Tirar. Quando você quer colocar coisas novas na sua casa, o que você faz primeiro? Joga as velhas fora. Você fala assim, você olha para o seu esposo assim, a mulher olha para o esposo, meu amor, quero comprar um sofá. Aí o que você faz? Pega o sofá e joga fora. Esse sofá velho joga fora. Por quê? Porque senão o sofá novo não entra. Vai chegar lá, não dá para entrar com sofá novo aqui, o velho está aí. Você quer alguma coisa nova, você quer uma geladeira nova, tal. O que você quiser de novo, você vai precisar tirar as coisas velhas para entrar as novas. Está entendendo? Aqui na igreja a gente faz isso, Às vezes
tem coisas velhas, a gente vai limpando para colocar as novas, vai tirando para colocar as novas. Então, tempos em tempos, você tem que dar uma varredura, né? Fazer uma varredura. Ó, esse negócio aqui já não serve mais, e tira. Esse outro não serve mais, e tira. Ah, vai ficar um buraco. Fica lá, porque aquele ali é o espaço para o novo chegar. Mas é assim que funciona. Porque enquanto você fica com o velho, a sua mente fica conectada ao velho. E você não consegue atrair o novo. Por mais que você não tenha condições naquele momento. Mas se você crê, a fé, ela faz o impossível acontecer. E da mesma forma acontece na sua vida. Como que Deus vai colocar coisas novas em você? Primeiro ele precisa tirar o velho. Primeiro ele precisa tirar o velho. Se ele não tirar o velho, não tem como colocar o novo. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Eu falei, Deus, eu quero mais do teu amor. Deus, né? Deus, essa semana eu tive muitas revelações de Deus. Uma delas que eu falo para você já assim de imediato é o seguinte, veja bem. Você acha assim, quem tem Deus aqui? Levanta a mão. Não é pegadinha não, todos têm Deus. Amém. Por mais que você tenha Deus, tem mais de Deus que você não tem. Tem mais de Deus fora de você, como diz o Antônio Cirilo, do que dentro de você. Ah, eu já tenho Deus. Aí sabe o que você faz? Senta e se acomoda e acha que não precisa de mais. Senta e acomoda. Você já tem Deus? Ah, eu já tenho o Espírito Santo. Senta e acomoda. Ei, por mais que você tenha, entenda o que eu vou dizer. Tudo relacionado a Deus, nós temos apenas parte. Fragmentado. Fragmentos. São as palavras, por exemplo, os dons são fragmentos de Deus. Paulo, melhor dizendo, ele fala assim, agora conhecemos em parte. 1 Coríntios 13. Mas então conhecerei como sou conhecido. Tudo que nós temos de Deus é apenas parte do que Ele é. Então, existe mais de Deus fora de você do que dentro de você. Mas para que de Deus que está fora de você entre em você, primeiro você vai ter que abrir o espaço dentro de você. Você vai ter que arrancar muitas coisas de dentro de você. E aí, voltando ao que eu falei, quando eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero mais do teu amor. Sabe a resposta que Ele me deu? Primeiro eu vou ter que tirar o seu orgulho. Não tem como o amor de Deus entrar no lugar que já está ocupado por outra coisa. Não tem como. Eu quero mais fé, Deus. Antes Ele vai ter que tirar muita coisa de você. Eu quero prosperidade. Ei, se prepara, porque Ele vai tirar muita coisa de você. Principalmente no nível da prosperidade. Não tem como Deus te dar alguma coisa se antes Ele não tirar de você. Eu já entendi essa revelação. Eu falo aqui muitas vezes para as pessoas. Às vezes ela não entende, ou poucas pessoas entendem. Poucas pessoas pegam essa revelação. Qualquer coisa que Deus vai fazer na minha vida, ou qualquer coisa que Deus vai me dar, antes dele me dar, ou antes dele fazer, primeiro Ele vai ter que tirar de mim. Qualquer prosperidade, projeto grande que Ele vai fazer na minha vida, primeiro Ele vai ter que arrancar de mim muitas coisas, para que então os projetos venham, senão vai acontecer uma coisa, eu vou me corromper, você vai se corromper. Porque se Deus te dá uma coisa muito grande assim, sem você estar preparado, você se corrompe. E não adianta você falar que não se corrompe, que você não conhece seu coração, apenas Deus conhece seu coração. Nem você conhece o que você é capaz de fazer. Uma pessoa pode te atormentar tanto, pisar no seu pé, te bater, que você tem coragem de tirar uma arma e dar um tiro nela. E às vezes você fala assim, não tenho não. Aqui você fala que não. Mas dependendo da situação, você faz. Dependendo da situação, você pega um pedaço de pau e bate em alguém, até matar. Tem uns aí que estão querendo matar cachorro na rua. Não está aí não. Dependendo da situação, é assim que funciona.
É assim que funciona. Tem um texto da Bíblia, eu não sei onde está, eu esqueci, na verdade é porque tem muitos textos que você vai passando. Acho que é Romanos, que fala assim, a esperança não traz confusão, Romanos 5. Romanos 5:5, só que fala os versículos anteriores. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Mas antes de falar isso, ele fala, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz experiência, a experiência produz paciência, a paciência é esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Para você descobrir o amor de Deus, primeiro você vai ter que passar por muitas tribulações. Não tem aquela oração que você faz assim, Deus, eu quero mais amor. Aí, naquela mesma semana, o vizinho começa a tacar pedra na sua casa, no seu telhado, bate no seu carro, coloca o carro na frente da sua garagem. É a tribulação. Você não quer amor? Toma aí, vamos ver se você vai suportar. Entendeu? Aí você está no ponto de ônibus, o carro passa e molha você todinho. Aí você está esperando o ônibus, dá o sinal, o motorista finge que não veio e passa direto. Aí você pega o seu carro para dirigir, aí vai olhar, o pneu está furado. Aí você sai andando na rua e alguém bate no seu carro. Aí naquele dia alguém dá uma fechada em você. Aí fala, Deus, eu quero amor. Se prepara, porque o caminho do amor é um caminho de muitas tribulações. Porque Deus primeiro precisa criar em você a esperança, a paciência, a perseverança, para que você descubra o amor dele. Porque às vezes a gente pensa que é só assim, toma aqui o amor, meu filho. Não é assim. Você vai precisar estar preparado. Você vai precisar estar preparado. Você vai precisar preparar-se para que você possa descobrir mais de Deus. Então, para que Deus possa fazer algo através de você, ele vai precisar primeiro tirar coisas de você. Eu quero dizer para você o seguinte, não se contente apenas em ser usado. Você precisa andar com ele e ser aprovado por ele. Não se contente apenas em ser usado. Ser usado é maravilhoso. Ser usado é maravilhoso, mas não se contente apenas nisso. Tem um texto da palavra que diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, você conhece? Não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, você profetiza? Em teu nome não expulsamos demônios, você expulsa demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, você faz maravilhas? Muitos cegos já foram curados por você, aleijados, paralíticos. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ele diz assim ainda, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, ou seja, é alguém que é usado por Deus, mas não anda com Deus. É alguém que tem os dons, tem um talento, toca, canta, prega, profetiza, ora pelos enfermos, mas não anda com Deus. Pode até ter andado no princípio, mas depois se perdeu. No início pode ter andado com Deus, mas depois se perdeu e foi tomado pelo mundo. Tomado pelas coisas erradas do mundo, pelo pecado. Por isso Jesus falou, apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade. Foi tomado pelas coisas do mundo. E o mundo é muito atrativo, tá? O mundo é muito atrativo. O mundo é atraente, as coisas do mundo, relacionadas à fama, poder, dinheiro, tudo isso atrai. Tudo isso atrai. Tudo isso atrai. Muito atrativo. E as pessoas, elas correm o risco, né, de estar na igreja, mas Deus não está nela. Estar na igreja, mas não é igreja. Eu não estou dizendo, o que eu estou dizendo para você é que Deus primeiro precisa te aprovar para depois Ele te usar. Escreva o que eu estou dizendo e estuda a história da igreja.
todos aqueles que não mantiveram, porque o ser aprovado por Deus não é uma coisa única que acontece uma vez na vida, uma vez na morte. É uma coisa constante, todos os dias. Porque é o andar, não é? Não é o andar? Não está dizendo, né? Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, porque está falando de algo que já aconteceu, mas Enoque andava com Deus. Quando o escritor está escrevendo, ele está falando de um homem que andou com Deus, então ele usa o verbo no passado, que é um que já aconteceu. Mas quando Enoque estava vivo, ele andava com Deus. Andar é algo contínuo, é um progresso. Andar é algo contínuo. Então, pega a história para você ver, das igrejas dos evangélicos. Os homens que andavam com Deus, andavam com Deus, andavam com Deus, e eram usados, andava era usado, andava era usado. Chega um momento que eles pararam de andar. Eles continuaram sendo usados, pararam de andar e continuaram sendo usados, pararam de andar e continuaram sendo usados. Vê lá o fim, o que aconteceu com eles. E eu estou falando o fim enquanto vida terrena. Imagina no dia do juízo que eles se parecer diante de Jesus, Jesus vai julgar. Aí o negócio vai ficar estreito. Porque você pode começar aqui, ó, sua jornada andando com Deus e sendo usado, andando com Deus e sendo usado. Então você está andando com Deus, tem a comunhão com Ele e tem o poder dele sobre você. Está andando com Ele, tem a comunhão e tem o poder dele sobre você. Você pode chegar num momento da sua vida que você vai parar de andar com Deus e o poder vai continuar. Você vai parar de andar, mas o poder vai continuar. Porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Tem pessoas aí no mundo que você para do lado delas, elas têm palavra de conhecimento. A unção está lá ainda, o poder está lá ainda, o dom está lá ainda, porque o dom é irrevogável. Então a pessoa parou de andar, mas ela continua sendo usada. Parou de andar, ela continua sendo usada. E ela acha que o ser usado é ser aprovado. Ela não entendeu. Ser usado não é ser aprovado. O ser usado vai ser provado ainda naquele dia que Jesus falou aqui. O dia que as obras vão ser lançadas no fogo para passar pela aprovação. Esse vai ser no dia da vinda de Jesus. Então o ser usado vai ser provado ainda em um dia. Mas o andar com Deus é algo contínuo, todos os dias. Você não pode parar. Você tem que continuar. Você não pode parar, você tem que continuar. Você não pode parar, você tem que continuar. Olha para você ver. Mateus, abra para mim aqui. Mateus 3, 16 e 17. 16, acho que 17 também. Olha só. Só o 17, fazendo um favor. Aqui. É só isso aí mesmo. E depois o outro texto é de Atos. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. A primeira coisa que acontece na vida de Jesus é o ser aprovado. Ele não fez nenhum milagre ainda. Ele não profetizou nenhuma vez ainda, não teve nenhuma palavra de conhecimento, não restou ninguém ainda. Antes de fazer qualquer milagre, antes de ser usado, ele precisou primeiro ser aprovado. Então Jesus entrou no ministério dele por volta dos 30 anos, porque Jesus, ele seguiu, apesar de não ser da tribo sacerdotal, porque a tribo sacerdotal é a tribo de Levi, Jesus ser da tribo de Judá, mas Hebreus fala que era necessário que levantasse um outro sacerdote, que não fosse da tribo de Levi, e veio Jesus da tribo de Judá, e os sacerdotes entravam no ministério sacerdotal com 30 anos. Então, provavelmente, Jesus entrou, foi batizado com 30 anos. Por isso que a gente tem essa ideia. Então, com 30 anos, ele foi batizado, mas ele passou 30 anos sendo testado, aprovado. Ele passou 30 anos para, então, a voz do céu chegar e dizer: Este é meu filho amado, em quem me dá prazer. Ou seja, ele está aprovado. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Ele não tinha trago nenhuma revelação ainda. Ele estava recebendo a aprovação de Deus. E dali para frente, se você ler, ele vai começar a fazer os milagres. Porque
Porque o evangelista está contando a história de Jesus e está falando o que aconteceu primeiro. Ele foi no deserto, ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, depois foi fazer os milagres. Mas olha para você ver, primeiro ele precisou ser aprovado. Olha o texto de Atos, Atos 2, 22. Quando Pedro faz um discurso, ele fala bem assim: homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Qual é o segredo desse versículo? Que antes de falar dos milagres, ele falou assim, ele foi aprovado. Ele fala dos milagres, maravilhas, prodígios, sinais, que Deus era por meio dele. Mas antes de falar tudo isso, ele falou, homem aprovado. Você vê que na vida de Jesus foi assim. Antes de ele fazer qualquer milagre, primeiro ele precisou ser aprovado. Primeiro ele precisou andar com Deus. Antes de fazer qualquer milagre. Como é que funciona a questão dos milagres e dos dons? A pessoa vem aqui, recebe a unção. Você vai numa conferência, como eu já fui, desde 2021, que a gente está nessa busca, nessa pegada, já fui em várias conferências. A pessoa vem e recebe a unção. Ela sai daquela conferência com a unção. Ela chega na igreja dela, começa a orar pelos enfermos, e começa a ser curado. Passa uma semana, a unção faz assim, ó, escorrega pelo ralo. Porque a unção, ela gasta a unção, acaba a unção, e ela não vai por quarto buscar mais. E ela acha que vai continuar, não vai continuar. Então ela recebe, isso eu vi muito em 2021. Várias pessoas, quem estava viu, várias pessoas que receberam a unção. Passou uma semana, não tinha mais nada, estava seco. Seco, igual o deserto do Saara. Pior que o deserto. Não sei se você percebe isso. Eu já, desde 2021, eu percebo isso. Por quê? Porque a pessoa vem, recebe a unção, ela vai lá fora, profetiza, ora pelos enfermos, né, tal. Só que ela não busca, então ela não anda com Deus. Ela não vai viver uma vida de oração, de jejum, de busca. A unção acaba e ela não vai buscar. É igual você não tivesse água na sua casa, aí você tivesse que ir num poço pegar água. Você vai lá e leva o seu galão de 50 litros e enche de água e leva para a sua casa. Aí você usa, mas quando acabar você tem que voltar lá para pegar. A unção é assim. Você usa ela, mas quando acaba você tem que voltar para pegar. E o voltar para pegar é andar em comunhão com Ele. Então muitas pessoas, eu vi com os meus olhos, que a unção secava assim, ó. Eu não tinha mais nada. Eles não conseguiam nem orar por ninguém. Cuspia fogo quando recebeu a unção. Depois que a unção secou, estava igual um gelo, igual uma geladeira. Por quê? Porque são pessoas que não querem andar com Deus. Eu já falei aqui para vocês, o segredo do mundo espiritual, do reino de Deus, do reino do Espírito, é você estar conectado com Ele, estar perto dEle. Quanto mais conectado dEle, mais perto dEle, em santidade, buscando, mais você consegue receber dEle. Quanto mais afastado, menos você consegue receber, por mais que você seja salvo. Por mais que você seja salvo, se você não estiver conectado com Deus, você não consegue receber dele. Você não consegue ouvir, você não consegue nada. Está entendendo? Então veja bem. Por que você precisa andar com Deus e ser aprovado? Resumir aqui rapidinho. Primeiro, duas coisas. Por que você precisa andar com Deus e ser aprovado por Deus? Duas respostas eu vou te dar. Primeiro, se você entrar no reino das curas, dos milagres, dos dons, sem ser aprovado, você se corromperá. Se você entrar no reino do profético, das curas, dos dons, dos sinais, das maravilhas, sem ser aprovado, se você entrar no reino da prosperidade,
sem ser aprovado, você vai se corromper. O ser humano é fácil de se corromper. É ou não é? Não adianta você falar que não é. Você tem que andar com Deus, para Deus te dar revelação, para você não deixar se corromper, senão você se corrompe fácil. Só um lembrete para você. Onde Adão e Eva estavam quando se corromperam? No jardim do Éden. Eles estavam no lugar perfeito, vivendo com Deus em perfeição e se corromperam. A gente está aqui neste mundo, longe já do jardim, longe da perfeição. Você acha que você não vai se corromper? Se você não guardar o teu coração, você se corrompe fácil. Eu ouvi uma palavra, eu sempre guardei essa palavra de um professor, quando eu fiz um seminário de teologia na Assembleia de Deus, o professor Leopoldino, mas quem falou foi um outro professor. Ele falou, 3 coisas que derrubam o homem, para os homens, as mulheres também. Primeiro, barra da soberba, o orgulho. Aqui entra muita coisa. Ele fala 3 barras que derrubam o homem. Barra da soberba, que é o orgulho. Segunda barra, barra de ouro, dinheiro. Aqui também entra o poder. Terceira barra, barra de saia. Prostituição. Sexo. Não vigia não para você ver. Você acha que é brincadeira? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Você acha que o diabo está dormindo? Você acha que o diabo está no inferno? Ele está fazendo outra coisa? Não. Apocalipse diz que ele desceu, caiu na terra, e ele foi com seu exército para trazer pessoas, para corromper as pessoas, para chamar mais pessoas, para buscar as pessoas, para matar as pessoas, para tragar as pessoas. Quando ele foi expulso do céu, o seu primeiro objetivo era descer na terra para acabar com o ser humano. Olha para você ver o que ele está fazendo no mundo. Acabando com as pessoas. Você dá uma volta na rua, o que você vai ver são pessoas andando errado em prostituição. Nós estamos pregando aqui. Tem poucas pessoas aqui, tem mais pessoas bebendo cerveja agora do que dentro de uma igreja. Tem mais pessoas se prostituindo agora do que ouvindo uma palavra. Tem mais pessoas andando fora dos caminhos do Senhor do que andando nos caminhos do Senhor. Nós estamos nos tempos de Noé. Eu falei uma coisa aqui. Ore para que 2026 a igreja seja despertada e acorde. Se 2026 a igreja não acordar, vai vir um tempo muito tenso, mais pesado do que está sobre a igreja. Eu não sei se você percebeu, a igreja no Brasil está passando por um julgamento por falta de temor de Deus. Quando eu falo igreja de forma geral. A igreja no Brasil está passando por um julgamento. Quem tem consciência do que eu estou falando? Ou só estou sozinho aqui? Só para mim ter ideia. Tem alguém que tenha realmente consciência. Talvez você não tenha, não tem problema não. Quem tem consciência? Julgamento. A igreja no Brasil passa um julgamento. Por quê? Por falta do temor de Deus. Temor de Deus. Está entendendo? Temor de Deus. Então, a falta de temor de Deus, viver uma vida de religiosidade, não vive uma vida de busca ao Senhor, de escolhas erradas. Escolhas erradas. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Leia o livro de Juízes. Você nunca leu Juízes? Quem já leu Juízes? Vai ler o livro de Juízes, você vai ver. Quando o povo era governado por um rei bom, todo mundo se alegrava, fazia festa, Coca-Cola, churrasco, picanha, maravilha. Mas vinha um rei mau, opressão, impostos, vai trabalhar e trabalha 15 horas e recebe R$1.500. E não dá nem para fazer uma compra no mês. Julgamento. Julgamento. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Por quê? Porque tem muitas pessoas que foram usadas por Deus, mas elas deixaram de andar com Deus. Eu não posso falar para você dos pecados de líderes que eu vi, senão você até é perigoso sair da igreja.
Porque às vezes o povo tem a fé no líder, né? Primeiro a fé em Deus, primeiro você tem que ter fé em Deus, em Jesus Cristo. Você tem que honrar as pessoas, mas a sua fé primeiro é em Deus. Se o líder cair, você não pode cair junto. Por quê? Falta de temor, falta de andar com Deus. Muitas pessoas vivendo uma vida apenas no ser usado. Tá vendo? Tem almas sendo salvas. Ei, Deus salva almas até lá no meio lá no bar, lá na prostituição, lá na boate, Deus salva almas. Tem pessoas sendo curadas. Isso não é sinal da manifestação da aprovação de Deus. A Bíblia diz que o anticristo, quando ele viesse, né, Apocalipse fala, ele vai fazer tão sinais de prodígios e maravilhas que poderia ou poderá enganar até os escolhidos. Quando Moisés foi no Egito, Deus deu-lhe um cajado, pegou um cajado, né? E ele chegou lá e falou: Faraó, tira o meu povo do Egito. Pegou o cajado e lançou no chão. Aí o cajado virou cobra. Aí Faraó falou: meus magos fazem isso. Traz os magos. Chamou os magos com um cajado, jogou no chão e também viraram cobra. Quem fez aqueles cajados dos magos virar cobra? Observa, os magos fizeram vários milagres e maravilhas até chegar a um ponto que eles não conseguiam fazer mais. Mas eles fizeram. Os magos fizeram. Então, o fato de ter milagres e maravilhas não significa que seja Deus. Porque antes disso, Deus vai precisar testar e provar o teu coração. E o que eu estou dizendo para você nesta noite é que Deus, apesar dele te usar, mas antes da preocupação sua em querer ser usado por Deus, a sua preocupação tem que ser: será que eu estou sendo aprovado por Deus? Será que eu estou andando com Deus? Porque é o seu andar com Deus, é o ser aprovado por Deus, que vai fazer com que Deus use você e você não venha se corromper. Então, primeiro, por que você precisa ser aprovado? Porque se Deus te der as curas, os milagres, as profecias, os dons, sem ser aprovado, você vai se corromper. Rapidinho, se jogar uma maleta de 100 mil na sua mão, vem aqui para nós, você vai. Você nunca teve 100 mil? Do nada o cara te dá uma maleta de 100 mil? Seu coração tem que estar preparado. Se seu coração não tiver... Não adianta você falar assim para mim: não, eu não vou não. Né? Passa na aprovação para você ver. Sabe por quê? Você não conhece seu coração. Só Deus conhece seu coração. Eu não conheço o meu. Eu estou bem, Deus, tranquilo. Deus chegou para mim, tem que quebrar o orgulho. Aí você fala aí para mim: eu estou bem, não tem nada em mim não. Não tem não? Aí Deus vai começar a apontar. Tem orgulho, tem ambição, tem inveja, tem egoísmo, tem adultério, tem isso, tem aquilo. Vai começar a apontar. É Deus que vai fazer, não sou eu não. E o dia que ele começar a apontar, você vai ver, você vai ser liberto. Por que que você precisa ser aprovado primeiro? Segundo, porque você precisa andar com Deus para ser liberto dos demônios que te afligem e das obras da carne que te oprimem. Se você não for aprovado e você receber os dons, a unção, o poder, você pode se corromper. Então, por isso que você precisa andar com Deus. E você também precisa andar com Deus. Segundo, porque existe muita coisa dentro de você relacionada aos demônios e as obras da carne que precisam ser arrancadas de você. Gálatas 5, já leu as obras da carne? Gálatas 5. Abra para mim aqui, fazendo um favor. Gálatas 5. Os dons, os frutos, fala 22, antes do 22, Gálatas 5, 19.
Porque as obras da carne são manifestas. Espera aí, está falando aqui que as obras são do demônio ou da carne? Em João 10:10 fala o seguinte: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Obra do demônio, matar, roubar e destruir. Quais são essas obras? Quais são essas obras? Ele não está falando que é obra do demônio, observa. Obra da carne. Obra da carne. Adultério, fornicação, 2. Impureza, 3. Lascívia, 4. Próximo. Idolatria, 5. Feitiçaria, 6. Inimizade, 7. Contendas, 8. Ciúmes, 9. Iras, 10. Pelejas, 11. Dissensões, 12. Heresias, 13. Passa. Inveja, 14. Homicídios, 15. Bebedices, 16. Glutonaria, 17. Ele termina na glutonaria. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Olha o que Paulo está dizendo. Como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. O reino não consegue entrar em você se antes você não for liberto dessas coisas. Lembra que eu falei? Que antes de Deus colocar, algo de você tem que tirar. Esse é um segredo do reino, é uma revelação de Deus. Qualquer coisa que você precisar ter, antes Deus precisa tirar de você. Eu aprendi muito isso aí, Deus me ensinou isso aí há muito tempo que eu falo assim, há alguns anos, e eu aplico isso nas finanças. Todo mundo quer prosperar, quem não quer prosperar? Todo mundo quer prosperar. Quem quer prosperar aqui? Amém. Tem muita gente que já está prosperando no seu nível, mas Deus tem mais prosperidade ainda, né? Então, amém. Mas antes de Deus te dar dinheiro, Ele precisa tirar o dinheiro de você. Senão você vai se corromper. Então, essa é uma revelação que Deus me deu, não foi agora não, né? É antiga isso. Porque todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer ofertar, ninguém quer ser fiel, dizimista, primiciante, ninguém quer, todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer trazer as práticas de doação, de generosidade, abençoar o pobre, de dar esmola, de ofertar nas obras missionárias, todo mundo quer dinheiro. Então, pega o que eu estou falando para você, quanto mais dinheiro você dá, mais Deus vai dar para você. Quem está vivendo isso e vive isso pode falar para mim. Tem alguém aqui que vive, que dá muito e Deus te dá? Tem alguém aqui que pode falar? Tem um que já levantou a mão, aqui já levantou a mão, aqui já levantou a mão. Ou seja, pessoas que doam muito. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Sabe por quê? Deus não pode te dar 100 mil se você não consegue doar R$1.000. Deus fala para você, doa R$1.000. Você não consegue doar R$1.000, como é que Deus vai te dar 100 mil? Você recebe um dinheiro, por exemplo, você recebe 50 mil. Aí 50 mil, você tem que dar o dízimo, 5 mil. Você acha pesado dar 5 mil de dízimo. Para 5 mil de dízimo, acho que eu vou dar menos. Aí você recebe os 50 mil, teria que dar 5 mil de dízimo, você não dá. Aí você fala, Deus, me dá 1 milhão. Não, Deus não vai te dar, o diabo vai te dar, tá? Fica tranquilo, o diabo vai te dar muito, se você quiser. Mas Deus não vai te dar. Sabe por quê? Deus não dá nada para você se corromper. Deus não dá nada para você se corromper. Então esse é um mistério do reino. Antes de Deus te dar alguma coisa, Ele vai precisar tirar de você. Olha aí, antes do reino entrar em você, primeiro precisa sair todas essas obras da carne da tua vida. Então por que você precisa andar com Deus? Lembra, Jesus fez com que os discípulos andassem com Ele 3 anos? 3 anos. Lembra? Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Pelo menos, eu estou falando com Jesus em vida, porque depois continuaram andando. Estou falando com Jesus aqui, que estava na terra, estava em vida, em corpo e carne, né? O verbo que se fez carne. Os discípulos andaram 3 anos, pelo menos, com Jesus. Depois veio o Espírito Santo e eles continuaram andando com Ele. Vivendo uma vida de oração, de busca,
Eles precisaram andar com Jesus para ser liberto das obras da carne e para ser liberto do poder do diabo que estava sobre eles. Você vê que o próprio Jesus fala assim: Pedro, o diabo pediu para fazer isso com você. Ele quer te peneirar. Mas eu roguei por você. Pedro passou por uma peneira. Eu falei aqui, uma mensagem que eu preguei, falei assim: tem dois caminhos. Ouça a correção que Deus está fazendo para você, que o seu líder está falando com você. Ouça a correção e mude sua vida. O líder está falando para você: não ande nesse caminho, obedeça e não ande. Deus está falando para você: não ande nesse caminho, obedeça e não ande. Se você desobedecer, o diabo lá fora vai te peneirar. Pedro desobedeceu a Jesus muitas vezes e o diabo peneirou ele. Aí Jesus falou: eu vou rogar por você. Aí você não vai se perder, mas o outro se perdeu, Judas. Mas quase Pedro se perdeu. E Pedro não se perdeu porque Jesus foi atrás dele. Pedro negou a Jesus, tal. Depois ele saiu e foi viver a vida dele. Ele voltou a pescar. Jesus falou: não vem que eu vou te fazer pescador de homem. Ele tinha largado já as redes. Depois ele voltou a pescar. Lá em Marcos, leia Marcos, o Evangelho de Marcos, você vai ver a revelação. Jesus vai até Pedro, encontra Pedro lá na praia, pescando. O que você está fazendo aí, Pedro? Eu já chamei você, rapaz. Aí lá Jesus dá aquele golpe de misericórdia, né? Pedro chega, cura o coração dele, traz aquele amor, aquela presença e chama ele de volta. Ele não ia voltar mais, porque ele tinha passado pela peneira do diabo e negou a Jesus 3 vezes. Está entendendo? Então, veja bem. Você vai precisar andar com Deus, porque você vai precisar ser liberto dos demônios e das obras da carne que estão sobre você. Por exemplo, faz assim, claro, isso não é é só para você ter um exemplo e um panorama. Quanto tempo você passou nas coisas do mundo? Coloca de um lado. Quanto tempo você passou nas coisas do mundo? No forró, no rock, na prostituição, no adultério, andando errado, fazendo uma coisa. Quanto tempo você passou nas coisas do mundo? Aí, por exemplo, você coloca na balança, né? Em um prato da balança, você coloca o tempo que você passou nas coisas do mundo. No outro prato, você coloca o tempo que você passa com Deus. Qual que vai estar mais pesado? Quanto tempo você passou nas coisas do mundo? E eu estou falando passando nas coisas do mundo, às vezes você está na igreja e está passando as coisas do mundo. Porque você fica em intriga, em fofoca, em murmuração, ouvindo um monte de coisa que não presta, vendo um monte de coisa que não presta no YouTube, no Instagram, no TikTok, um monte de coisa, e está passando as coisas do mundo. E você acha que está servindo a Deus. Agora, quanto tempo você passou nas coisas do mundo? Coloca em um prato. No outro prato da balança, coloca quanto tempo você passa com Deus. Quanto tempo você passa buscando a Deus? O que está mais pesado? Aí você vai fazer uma análise da sua vida. Você vai avaliar a sua vida e falar se você está andando com Deus ou não. Tem um texto, veja bem, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. João 8, abra para mim aqui, versículo 31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele. Jesus estava dizendo a quem? Aos judeus que criam. Não era só aos judeus. Judeu é uma coisa. Ele estava falando aos judeus que criam nele, ou seja, aos crentes. Hoje você tem os judeus messiânicos, né, que creem em Jesus como Messias. Então Jesus estava dizendo aos judeus que acreditavam, que levantaram as mãos: eu aceitei a Jesus. É isso aí, Nicodemos foi lá, Jesus, tal, Jesus falando com ele. Ele está dizendo às pessoas que aceitaram a ele. Quem crê em Jesus aqui? Amém? Todos vocês creem em Jesus, ou tem alguém que não crê? Todos creem, amém? Então Jesus está dizendo a quem crê nele. O que Jesus está dizendo? Se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Ponto e vírgula, continua a frase, não terminou aí. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Ele está falando para quem? Para os judeus que criam nele. Ele está falando para quem? Para os crentes. A libertação é para os crentes. E a libertação, ela está relacionada ao conhecimento da verdade. Não tem como você conhecer a verdade se você não andar com ela. Se você não viver com ela. Conhecimento da verdade gera libertação. Resultado de você conhecer a verdade, que a verdade aqui é Cristo. E você não conhece Cristo porque você frequenta a igreja, por mais que a gente fale de Cristo para você, fale do reino, fale do amor e ore por você, você conhece Cristo na sua vida de comunhão com Ele. Porque Cristo é uma revelação pessoal. Quando Ele vier para salvar, Ele não vai falar assim, tem um grupo de crente aqui, exemplo, esse grupo aqui. Aí Jesus vem para arrebatar a igreja. Vou arrebatar todos, porque todos são crentes. Não. Ele vai passar um por um. Deixa eu ver se esse aqui é. Deixa eu ver se esse é. Deixa eu ver se esse é. Deixa eu ver se esse é. E vai passando um por um. O que é, vai. O que não é, fica. O que é, vai. O que não é, fica. Ele vai passar um por um. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Cada um se ache fiel. Ou seja, ele vai pegar e buscar a fidelidade em cada um. Ele não vai chegar aqui, esse grupo é de crente, né? Então vou arrebatar eles. Não, ele vai ver um por um. E ver, deixa eu ver se esse é. Deixa eu ver se esse é. Deixa eu ver se esse é. A aprovação é individual. Ser aprovado é individual. O fato de você estar na igreja não significa que você é aprovado. E o fato de você estar na igreja significa que você foi salvo. Agora você vai precisar ser liberto. Agora você vai precisar ser liberto. Duas coisas que Deus vai te libertar: das obras do diabo e das obras da carne. Porque você andou tanto tempo, lembra da balança? Você andou tanto tempo na carne, que a balança pesa mais para as obras da carne na vida de muitas pessoas. Porque andaram pouco com Deus. Pouco com Deus. As obras pesam mais para as obras da carne, para o diabo, do que para Deus. Está entendendo? Então a libertação é para quem? Para os filhos. Deixa eu ver se eu tenho outro texto aqui, para me finalizar aqui com vocês. Lucas 13, abra para mim, versículo 11. Deixa eu ler 3 versículos aqui. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O que ela tinha? Não está dizendo que ela tinha enfermidade, está dizendo que ela tinha um espírito de enfermidade. Existem demônios que causam problemas específicos. Não é tudo a mesma coisa. Demônios específicos que causam problemas específicos. Havia já 18 anos. Quantos anos? E andava curvada, e não podia de modo algum se endireitar. Verso 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Agora, deixa eu ver aqui, verso 16. Só para a gente pular aqui. Aí Jesus fala bem assim, depois que libertou ela, porque ele foi interrogado, porque libertou ela no sábado. Não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão? Filha de quem? Abraão. A qual 18 anos Satanás tinha presa. Aquela mulher frequentava a sinagoga, frequentava a igreja há 18 anos, mas tinha um espírito de enfermidade na vida dela. Existe uma questão aqui legal. Por um direito legal do reino, ela tinha o direito de ser livre. Mas a igreja que ela frequentava não sabia. Então ela ficou 18 anos num lugar
sendo oprimida por um diabo, e não andava em pé, né? Andava encurvada. E quando Jesus viu isso, Jesus viu que era um espírito de enfermidade, Jesus entendeu que por um direito do reino, não era direito dela, mérito dela não, é um direito do reino, por causa das obras de Jesus, ela tinha o direito de ser livre. E ela tinha o direito de ser livre por um detalhe. Ela era filha de Abraão. Ou seja, ela fazia parte da aliança. Ela estava na aliança. Todos nós, a Bíblia diz, somos filhos de Abraão, por meio de Jesus Cristo. Nós entramos na aliança. Tem muitos outros textos que falam isso. Depois você lê as cartas do apóstolo Paulo. Ele fala, nós somos descendentes de Abraão através de Jesus. Por causa da nossa descendência de Abraão, nós temos o direito de ser livre. Não é porque você merece, é porque é um direito que Jesus Cristo conquistou para você. Então, por que você precisa andar com Deus? Porque Ele precisa libertar você das coisas que você não sabe. Ele precisa libertar você das coisas que você não sabe, porque apenas estando do lado de Jesus, a luz dele consegue iluminar as trevas que estão dentro de você e mostrar as áreas da sua vida que ainda precisam ser libertas. Então, Jesus é a luz do mundo, ele é a verdadeira luz, que ilumina todo aquele que vem ao mundo, diz o apóstolo João. Então, ele ilumina todo aquele que vem ao mundo. A luz e a glória de Jesus, ela brilha sobre você. Quando, há tempos atrás, que eu estava passando por um processo de libertação na minha vida, eu estava num lugar em espírito, e de um lado tinha sombra, do outro lado tinha luz. Imagina, essa igreja, de um lado sombra, do outro lado luz. E os demônios agiam na sombra. Eu estava aqui fora, eu não estava nem em um nem no outro nesse sentido, porque eu estava ali como se fosse uma visão. E de um lado tinha sombra e os demônios estavam ali. E do outro lado tinha luz. E os demônios não estavam aqui. E a mensagem que eu recebi naquele dia é, né, os demônios eles têm poder sobre a vida das pessoas enquanto elas estão nas trevas. Quando elas passam para a luz, os demônios não têm mais poder. Enquanto elas estão nas trevas, o demônio tem poder. Quando você sonha, por exemplo, você está numa casa, algumas partes são claras e outras são escuras. As partes escuras são áreas da tua vida que ainda não foram libertas. Estou falando de forma geral. Porque Deus ele vai mostrar para você, só que você não sabe disso. Porque você não tem a linguagem profética, você não entende a linguagem profética. Eu já dei muitas aulas aqui sobre isso aqui, depois você vai no canal da igreja e você vai ver. Linguagem profética. Você não sabe sobre isso, então você às vezes tem um sonho e você não consegue ver. Deus, ele te dá coisa em sonho, ele também tira coisa de você em sonho. Abraão recebeu a sabedoria de Deus em sonho. Deus apareceu para ele em sonho e falou, você vai ser isso. Eu estou te dando isso. E deu ele. Então, veja bem, por que você precisa andar com Deus? Porque você precisa ser liberto. Os discípulos, os 12, andaram com Jesus 3 anos porque precisavam ser libertos. Os discípulos andaram com Jesus porque precisavam ser libertos. Os evangelhos não dizem, mas provavelmente Jesus expulsou muito demônio deles. Você duvida? Jesus chegou e falou, o que dizem os homens ser o Filho de Deus? Aí Pedro levantou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? O que dizem os homens ser o Filho do homem? Essa expressão acho que ele usa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, muito bem, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Passou uma horinha e tal. Aí Jesus falou, o Filho do homem vai ser entregue, vai ser morto, vai ser açoitado, tal, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí Pedro levantou, não vai acontecer nada com você, Senhor. Aí
Jesus tinha discernimento espiritual. Ele podia falar assim: rapaz, muito bem que você está do meu lado. Não, ele olhou para Pedro e viu o diabo em Pedro. Falou: para trás de mim, Satanás. Expulsou Satanás da vida de Pedro. E era o que andava com ele. Era o que subiu o monte, né? Que estava com ele nas orações, tal. Mas o diabo estava lá. A Bíblia não fala, mas provavelmente teve vários momentos que Jesus expulsou os demônios da vida deles. A Bíblia relata que o demônio apareceu para Pedro, falou na boca dele. Jesus foi lá, identificou que era o demônio e falou: sai, Satanás. Né? Então, outros momentos aconteceram também. Por quê? Porque eles estavam passando por processo de libertação. Então não adianta você falar assim: eu estou na igreja, tal, não preciso. Precisa. Toda aquela pessoa que fala assim: eu não sou orgulhoso, é porque é orgulhoso. Eu não sou isso, é porque você é. Aí eu não preciso, é porque você precisa. Não adianta você querer esconder. E a libertação, eu estou te mostrando aqui, que é para os filhos. Os filhos, os que creem em Jesus, e a libertação é para os que creem, e a libertação é para os que estão em aliança. Os filhos de Abraão. Lá no mundo, não adianta você libertar ninguém. Lá no mundo, você vai lá, expulsa o demônio, a pessoa está nem aí para Deus, né? A Bíblia fala, Jesus fala, você expulsa o demônio da casa, aí a pessoa não coloca nada no lugar, aí depois, quando aquele demônio volta, traz mais 7. Mas aqui não, aqui você se liberta dos demônios, das obras da carne, e o Espírito Santo vem e te enche. Então, tira o sofá velho e coloca o sofá novo. Tira a geladeira velha e coloca a geladeira nova, né? Tira o fogão velho e coloca o fogão novo. Tira a máquina de lavar velha e coloca a máquina de lavar nova, né? Então, assim, é o Espírito Santo, tira as coisas velhas e vem o Espírito Santo para preencher a sua vida. Amém? Daniel, me ajuda aqui, Daniel, fazendo favor. Deus me deu uma frase essa semana, anota essa frase, olha só. Tudo o que temos é resultado da libertação que recebemos. Ponto. Tudo o que não temos é falta da libertação que precisamos. Entendeu? Tudo que temos é resultado da libertação que recebemos. Amém. Mas tudo que não temos é falta da libertação que ainda você precisa. Que ainda não chegou até a tua vida. Ou seja, pega aquele louvor para mim. Vamos começar com esse. Pega mais leve. Pega mais leve no som, tá? Ó, pega leve. Pega leve aí, Nicolas. Se coloque de pé, fazendo favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem certeza que você precisa de libertação? Você tem certeza que o Espírito Santo precisa libertar você das obras da carne e do diabo? Muitas vezes é o diabo, os espíritos de enfermidade. Outras vezes são as obras da carne. Como ele relata lá, Paulo fala em Gálatas: prostituição, adultério, lascívia, briga, contenda, dissensões, mentiras, inveja, fornicação. Há muitas obras da carne. E você vai precisar andar em libertação. Mas para andar em libertação, você vai precisar andar com Deus. Se você não andar com Deus, você não consegue manter a sua vida em libertação.
Você vai precisar andar com Deus. Andar com Deus. Se eu perguntasse assim para você, veja bem, não precisa me responder. Eu pergunto para você bem assim: quem tem um sofá velho na sua casa e quer tirar o sofá velho e colocar um novo? Não tem ninguém aqui que vai falar: não, eu não quero sofá novo, eu vou continuar com o sofá velho. Não tem ninguém aqui que fala isso. Quem tem uma geladeira velha na sua casa, geladeira velha que você já usou muito tempo, muitos anos, e você quer trocar para uma geladeira nova, aí alguém vai falar: não, minha geladeira velha tá boa, não quero nova não. Não tem ninguém que faça isso. Por que você vai querer continuar com os mesmos demônios, as mesmas obras da carne na tua vida e não receber o novo? Enquanto você não recebe o novo, você não consegue avançar. Enquanto você não recebe a cura e a libertação que você precisa, você não consegue crescer. Enquanto você não recebe, você não consegue avançar. Você vai continuar com aquela coisa velha, né, na sua casa, achando que está bom, só que não está bom. É preciso tirar o velho para vir o novo. É preciso arrancar o velho para que as coisas novas venham. Então, para que o reino de Deus ele tenha validade na tua vida, Paulo fala em Gálatas, para que o reino de Deus tenha validade na tua vida, o reino de Deus venha, você não perca o reino de Deus, porque ele fala que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino. Então, para que o reino de Deus venha, as obras da carne primeiro precisam ser arrancadas da tua vida. Por exemplo, o reino de Deus está querendo trazer cura sobre você. Primeiro vai precisar tirar algumas obras da carne. O reino de Deus está querendo trazer prosperidade sobre você. Primeiro vai ter que tirar algumas obras da carne. O reino de Deus está querendo trazer paz para você. Primeiro vai ter que tirar algumas obras da carne. O reino de Deus está querendo trazer alegria para você. Primeiro vai ter que tirar algumas obras da carne. Enquanto não tirar as obras da carne, o reino de Deus não consegue trazer e manifestar na sua vida. Enquanto as coisas velhas não são arrancadas, as novas não conseguem vir. Enquanto você permanece debaixo da opressão do diabo, como aquela mulher, 18 anos, sendo oprimida por um espírito de enfermidade, enquanto você permanece debaixo das obras da carne, o reino de Deus não consegue vir e ter a efetividade que ele deveria ter na tua vida. Então às vezes você está na igreja, mas continua vivendo uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de engano, e o reino de Deus não está em você. Você só está na igreja participando do culto, mas o reino de Deus não tem efeito nenhum na tua vida. Quando vem a enfermidade, você não tem autoridade para repreender a enfermidade. Você não consegue se libertar dela. Quando vem a miséria, a pobreza, a escassez, você não consegue se libertar dela. Você não tem autoridade. O reino de Deus não entrou ainda, porque você ainda precisa ser liberto de algumas coisas. Escreva o que eu estou dizendo para você. O que mais você precisa nesta vida é ser liberto e ser curado. O que mais você precisa nesta vida é ser liberto e ser curado. Lembra que eu falei que esta vida é um teste de preparação para governar no reino de Deus quando ele vier de forma completa e plena? Esta vida é um teste para quando que o reino de Deus vier e você Jesus trazer o governo dele completo sobre a terra, você vai governar com ele. Mas você vai ter que passar nesse teste. Você vai ter que ser aprovado aqui. E para ser aprovado, você vai precisar andar com Deus. Não tem ninguém que ande com Deus que não é liberto. Você vê que as pessoas começam a andar aqui nesse ministério, elas começam a ser libertas, porque nós estamos andando com Deus. Você vê que às vezes você estava em outra igreja e você nunca foi liberto, mas você veio para cá e começou a libertação, porque nós estamos andando com Deus.
Talvez você estava em outra igreja há 10, 15 anos. Nunca aconteceu nada na sua vida. Mas quando você veio para cá, Deus começou a mostrar que a tua vida precisa ser curada, precisa ser liberto, precisa ser transformado. E aí você está recebendo a transformação, a libertação. E você está vendo os efeitos do andar com Deus na tua vida. Só o fato de você estar aqui com a gente, o poder de Deus, ele opera na tua vida. Ele opera em você. Só o fato de você estar perto de nós transmitimos essa glória, essa presença para você. Nós transmitimos esse poder para a sua vida. Esse poder de santidade. Esse poder de você viver uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida reta, longe do pecado, longe daquilo que desagrada ao Senhor. E viva uma vida que agrade a Deus. O Senhor, Ele quer te libertar. E para isso, você vai ter que decidir andar com Ele. A libertação não acontece assim da noite para o dia. Recebe uma oração e é liberto. Não. Numa oração você é liberto de uma coisa. Jesus libertou aquela mulher de um espírito de enfermidade. Mas depois ela precisou passar por outras libertações. Então você vem aqui, você recebe uma oração, algo acontece na sua vida, Ele te liberta de algo. Amém. Mas amanhã Ele vai te mostrar outra coisa. E depois da manhã outra. E depois outra. E depois outra. E todos os dias Ele vai te mostrar. Enquanto você estiver nesta vida. Eu estou falando com pessoas santas. Nós somos santos porque Ele nos santificou. No dia que você chegar ao seu nível de santidade de Jesus, Ele toma você. Se você está aqui ainda é porque você precisa. Então por que eu sei que você precisa ser liberto? Porque eu estou olhando para você. Se você não precisasse mais, você nem aqui estava mais. Eu estou olhando para você. Por isso. Porque nós conseguimos ver um ao outro. E então a gente consegue entender e saber que precisa ser liberto e ser curado. Se tivesse alguém que não precisasse ser liberto, nem aqui estava. Mas não é tá aqui de não estar no culto. Já teria subido, como Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Significa que hoje, ainda hoje você precisa. O que Deus quer? Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você ande com Ele. Eu sei que todos nós queremos ser usados por Deus. Mas eu quero que você foque a tua vida, não em querer ser usado, mas em querer agradar a Jesus. Eu já fiz muito essa oração de querer ser usado. Deus me usa, me dá os dons. Quando eu comecei a orar, Senhor, eu quero te agradar. Aí o inferno veio. Se prepara porque a luta vai vir. Fala assim, Deus, eu quero te agradar. O inferno vai tremer. Às vezes você fala assim, Senhor, eu quero ser usado. O inferno vai continuar lá, do mesmo jeito. Talvez nem vai se mover. Agora você fala, Deus, eu quero te agradar. Eu quero andar contigo. O inferno vai se levantar. Mas não se preocupe. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está dentro de você. Eu quero convidar você que sabe que tem área da tua vida que precisa ser liberta. Se você quiser vir aqui na frente,